Boa noite, irmãos e irmãs que estão assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para os internautas que irão assistir posteriormente pelo YouTube. Em continuidade às comemorações dos 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos do pão espiritual do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus, e hoje, em homenagem ao Outubro Rosa, estamos recebendo Glauco Guedes, psicanalista e membro da União Espírita Jesus no Lar, fica lá em Ouro Preto, em Olinda, que fará a palestra com o tema O Câncer na Visão Espírita. Glauco vem nos trazer informações e alertas sobre o enfrentamento do câncer, bem como mostrar que é possível um doente ter a visão e o comportamento positivo, amparado na sua fé em Deus e em nosso irmão Jesus, e que este comportamento ajuda em muito na recuperação e até na cura do paciente. Haja vista que nosso cérebro e espírito são verdadeiras usinas de forças que podem combater qualquer doença que nos atormenta. Ele explicará ainda que a resiliência ajuda e contribui para a melhora, dando um norte, dando um rumo a ser seguido, abrindo nossos corações para as dificuldades que estamos passando nessa existência. E nesse momento, necessita de paciência, confiança e principalmente fé, obtendo forças para suportar a doença e buscar a cura. Mas para iniciarmos as nossas atividades, convidamos o nosso amigo, trabalhador do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus, Jomar Botelho, para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez participando desse grupo. Cantos nos engrandece. Que a paz do Senhor esteja sempre entre nós. Que no estudo de hoje possamos aprender todos os ensinamentos e que não nos deixamos contaminar pelos maus hábitos. Vamos elevar o pensamento ao alto. Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo sabe, tudo pode e tudo vê, e que nunca nos abandona. Jesus, nosso irmão maior, que está no nosso lado em todos os momentos das nossas vidas. Em nome dos aqui presentes, encarnados e desencarnados, agradecidos estamos de estar unidos e reunidos no teu santo nome. E pedimos, Senhor, que nos conceda paz, saúde e positividade, afastando de nós toda maldade e maledicência. Sendo assim, Senhor, em prece, passamos a palavra para quem está na frente dos trabalhos, para que Deus mesmo for iniciado na tua santa e divina paz. Que assim seja. Assim, em nome de Deus, nosso Pai amado, do nosso querido Mestre e irmão Jesus, pedimos permissão à espiritualidade amiga para dar por iniciado a palestra da noite de hoje, em nome de Deus. E para fazer a prece, convidamos Glauco Guedes, que fará a palestra O Câncer na Visão Espírita. Boa noite, Glauco, seja mais uma vez bem-vindo à nossa casa. Boa noite a todas e todos, que a paz de Cristo permaneça conosco. Para mim é uma alegria, a satisfação estar aqui através da internet, divulgando essa mensagem de Jesus. Estamos no mês de outubro e existe uma campanha do Outubro Rosa. Hoje eu escolhi essa camisa, que mesmo que em menor número, também pode acontecer o câncer de mama em homens. E a gente precisa estar atento não só ao câncer de mama, mas a qualquer tipo de câncer, já que a maioria, quase todos os cânceres, podem ser evitados através da prevenção, diminuindo os riscos, quando a gente observa que existem muitos fatores de riscos para quase todos os cânceres. Então, quando a gente evita
o cigarro, por exemplo, quando a gente evita o sedentarismo, nós estamos nos prevenindo contra o câncer de uma maneira geral. Mas, hoje, né, todo mês, é o câncer de mama que chama a atenção, porque o número ainda é assustador de quantidade de mulheres que morrem todos os anos no Brasil e no mundo por conta do câncer de mama. E, como eu disse, em alguns casos, a maioria dos casos, esse câncer pode ser evitado. Então, já é falado na televisão, em vários meios de comunicação, sobre a importância da mulher e, como eu disse, mesmo que em menor caso também os homens, perceber o seu próprio corpo, incluindo a região da mama. Então, às vezes, a gente não se percebe, o corpo da gente muda muito ao longo do tempo, as células se renovam, existem influências externas e influências internas. Então, a questão do sol, por exemplo. Então, se você se expõe muito ao sol, não se hidrata o suficiente, então isso pode gerar uma queimadura, e essa queimadura pode, depois, com o tempo, gerar um câncer de pele. Então, hoje a gente já sabe da importância de usar um protetor solar, mas também a gente sabe da importância da vitamina D. Então, o sol não é algo tão ruim assim, depende do horário, depende da quantidade de exposição, depende do tom da pele. Então, são muitos fatores que vão influenciar, porque o sol é vida, o sol é energia, e a gente precisa, né, ter o hábito de ter esse contato com o sol. Né? Antigamente se falava muito em banho de sol, principalmente no idoso, na criança, no bebê, mas a gente sabe que esse banho de sol ele é importante para todas as idades, para todas as pessoas, mas claro que não vai ser um sol de meio-dia ou no horário próximo a meio-dia. Então é importante buscar um horário de manhã cedo ou no final da tarde, é o ideal, para se expor durante alguns minutos ao sol. E isso vai ser muito importante para a saúde. Então, são hábitos saudáveis que muitas vezes a gente já ouviu, mas é necessário repetir, porque a gente aprende muito através da repetição. E a doutrina espírita, ela vai trazer algumas orientações, além do que já é falado no senso comum, nos jornais, na televisão, nas revistas, porque a gente vai trazer um olhar espiritual para a doença. E esse olhar não é só da doutrina espírita, ele faz parte de um olhar cristão também. Né? A Bíblia, Jesus, né? O Novo Testamento, o Evangelho, claro, não aborda especificamente a questão do câncer. Naquela época não existia o avanço da medicina de hoje, não existia essa nomenclatura. Já existia, claro, outras doenças que matavam muito, né? Que causavam muito sofrimento, como a lepra, que hoje em dia é chamada de hanseníase, mas hoje já tem tratamento para hanseníase, cura para a hanseníase, mas na época de Jesus não tinha, então muitas pessoas eram maltratadas, eram excluídas. Então houve uma situação em que Jesus curou 10 leprosos. Como eu disse, hoje não se chama mais a pessoa que está com hanseníase de leproso, mas na época de Jesus, na linguagem da época, a gente vê a questão da hanseníase sendo chamada de lepra, e quem tinha essa doença era chamado de leproso. Então, Jesus cura 10, mas só um volta para agradecer. O que é que isso nos mostra? Que o ser humano, em geral, a maioria, nesse caso foi 90%, somos ainda espíritos tão inferiores que somos ingratos. E essa ingratidão é algo prejudicial à saúde. Hoje já é cientificamente comprovado a importância de agradecer, a importância de ser grato. Então, a gente tem que aprender a dizer obrigado com mais frequência. Eu vejo que existe, ainda bem, em muitas famílias, uma preocupação de educar a criança. Os professores também, hoje é o Dia do Professor, né? Uma homenagem, parabéns a todos os professores e professoras, geralmente são mulheres, né, que exercem essa profissão com tanta dignidade. Então, a maioria das professoras e dos professores, que são bons educadores e educadoras, eles e elas procuram falar, por exemplo, das palavrinhas mágicas. Como é importante, né, a gente ter essa boa educação de base, de pedir por favor, de pedir desculpas,
E também, uma das palavrinhas mágicas, qual é? Obrigado. Então, se alguém lhe oferece algo, e até quando você não quer, você agradece. Ah, não quero, obrigado. E quando você quer, mais ainda. Ah, muito obrigado, gostei, vou ficar para mim. Então, você aceita. Aceitou, agradece. Não aceitou, não, não quero, muito obrigado. Então, você agradece mesmo não querendo. Então, ser grato em todas as situações. Isso tem a ver com o cristianismo, com o espiritismo, tudo a ver. Está na Bíblia, em tudo dai graças a Deus. Em tudo, ou seja, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Como a gente vê a questão do casamento, né? Geralmente as pessoas se casam num casamento católico e todo mundo conhece essas expressões, né? Na saúde, na riqueza, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, enfim. Em qualquer situação adversa, quando existe amor, quando existe respeito, é preciso que o casal continue unidos até que a morte os separe ou não. Porque para nós que somos espíritas, a morte não separa quando o casal realmente se ama. A morte vai separar aqueles que muitas vezes já estão separados de corpos, só estão juntos por uma questão de contrato, porque o casamento é um contrato. Existe um registro civil, existe toda uma legislação para uma união estável, para a divisão de bens, né? Principalmente na hora do divórcio, quando a gente às vezes precisa de um advogado, é que a gente vê realmente essa questão da sociedade, né? Então a gente precisa ter muita responsabilidade diante das decisões, das escolhas que a gente faz. Então a vida, ela coloca a gente em várias situações para ver como a gente vai reagir. O câncer é uma dessas situações, que é uma prova muito difícil para a maioria das pessoas. Ainda hoje existe um estigma, existe um tabu, existe um preconceito. Qual é o preconceito? Para a pessoa que está com câncer, ela e os familiares, amigos, já veem a doença como uma sentença de morte. Então, isso é muito cruel. O coitadinho, a bichinha, meu Deus, tão jovem. Mas o câncer pode acontecer em crianças, em adolescentes, qualquer idade, homem e mulher. Então, a gente precisa ter atenção a essa situação, porque não falar sobre isso não resolve o problema. Tem pessoas que não gostam de falar nem o nome, usam a expressão CA, que é o carcinoma. Então, são outros nomes para o câncer. Então, a pessoa diz, eu estou com caroço, estou com nódulo. Então, são palavras que se assemelham porque elas têm medo, vergonha, enfim. Tem algo que impede essas pessoas de falar com naturalidade. Eu estou com câncer, estou me tratando e vou ficar curado. É uma doença como qualquer outra. Ah, Glauco, mas tem a quimioterapia, perde o cabelo, fica enjoado, são efeitos colaterais. Sim, a gente sabe, ninguém está dizendo que é fácil, mas a gente também não precisa fazer um drama antes de passar por ele. A gente é tão ansioso que a gente já sofre por antecipação. E muitas vezes a gente nem tem a confirmação e já fica desesperado. Então, você faz um exame e aí nem vê o resultado direito e já acha que é câncer. Ah, eu fiz o autoexame, eu toquei na minha mama e vi um caroço. Meu Deus, eu estou com câncer. Já pensa logo que vai morrer. Então, você nem fez ainda a punção, nem fez ainda o exame para ter a certeza e já acha que vai morrer. Então, a gente tem uma tendência a pensar no pior. A maioria de nós, infelizmente, ainda somos pessimistas, quando a gente deveria ser otimista. A gente, da mesma forma que a mente da gente tem a capacidade de pensar no pior, pensar em tragédia, em catástrofe, vai ter um tsunami no Brasil, no Nordeste, e Recife vai se acabar na água, a ilha de Itamaracá vai se acabar de água, então já começam as previsões, né? É o fim do mundo, é o Armagedon, é o fim dos tempos. Então as pessoas ficam imaginando cenários terríveis. Claro que, às vezes, baseado em fatos reais. Existe, claro, uma probabilidade.
mas a gente precisa acreditar num poder superior. Cadê a nossa fé? Eu vejo as pessoas dentro da doutrina espírita ainda com a fé tão cega, tão infantil, acreditando em fake news, né? Então, a gente tem que usar o bom senso. Allan Kardec foi conhecido como bom senso encarnado. A gente precisa estudar e colocar em prática aquilo que a gente acredita. Ou a gente acredita ou não na vida após a morte. Ou a gente acredita ou não que as coisas não acontecem por acaso. Existe uma razão de ser. Então, se eu estou com câncer, tem uma causa para isso, tem um objetivo para isso, tem uma finalidade para isso. Muitas pessoas se questionam por quê? Por que eu? Por que minha mãe? Por que meu pai? Por que meu filho? Por que minha filha? Minha esposa? Meu marido? Minha amiga? Por quê? Por quê? Mas eu vejo que poucas pessoas perguntam para quê? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Deus está passando por isso, ou algum parente, ou algum familiar, ou algum amigo próximo a mim está passando por isso. Porque nós não estamos sozinhos, ninguém vive a vida só. Nós somos uma sociedade, nós somos uma equipe, um grupo, onde eu preciso de você e você precisa de mim. O grupo de apoio é essencial nessa hora da dor, na hora do sofrimento, da doença, da crise, do que for. A gente precisa se unir. O Brasil está dividido, a gente está vendo tantas brigas, às vezes desnecessárias. A política, o futebol, o fanatismo religioso, às vezes, esses extremismos acabam segregando, quando, na verdade, deveríamos criar pontes. Cadê o ecumenismo? Então, a gente precisa se unir numa só fé, num só Deus, num só Brasil. Querer o bem da nação, da maioria. Não ficar num pensamento egoísta de só pensar em si próprio. Então, a ciência avançou, existem métodos que podem prevenir doenças como o câncer, como eu falei. Então, a mulher ela precisa, né, a partir de certa idade, fazer o exame preventivo para observar melhor. Não adianta fazer só o autoexame, procurar bons médicos, ouvir uma segunda opinião e acreditar na cura espiritual. A oração tem poder, o tratamento de fluidoterapia tem poder, o magnetismo tem poder, a física quântica hoje já evoluiu muito. A ciência, a medicina, a cura através de terapias complementares, terapias que são vistas por alguns ainda como alternativas. Então, às vezes, a pessoa vai buscar, em último caso, aquela situação extrema. Mas a gente não precisa chegar a esse ponto. Já diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. Então, por que a gente espera chegar a esse ponto? Para despertar. Então, muitas pessoas vivem uma vida antes e depois do câncer. Muitas pessoas começam a repensar seus hábitos. Que hábitos? Hábitos alimentares. Como está a sua alimentação hoje? Quantos produtos industrializados a gente está comendo? E até mesmo a salada da gente cheia de agrotóxico. Então, hoje já se fala da importância de uma fruta, de uma verdura que tenha uma procedência melhor, mais saudável. Você usar um tempero mais saudável. Então, existe remédio na natureza, a fitoterapia. Existem remédios naturais também. Você evitar o acúmulo de açúcar. Então, já tem estudos comprovando que o açúcar ele alimenta o câncer. Então, o açúcar, para algumas pessoas, é uma droga. Então, não é só o diabetes que tem que evitar o açúcar. Mas a gente também tem que evitar esse excesso. Tudo demais faz mal. Então, ter uma alimentação saudável, procurar um nutrólogo, procurar uma nutricionista, procurar um profissional. Hoje em dia, todo mundo quer ser tudo. Durante essa pandemia, e a gente ainda está numa pandemia, né, as pessoas se acham especialistas sem ser. Então, a gente precisa buscar profissionais sérios, comprometidos. Existe um órgão nacional
A Organização Mundial de Saúde. Então, muitas pessoas questionam, mas a vacina veio e trouxe um grande avanço. E ainda hoje tem pessoas que têm medo de se vacinar, que não se vacinaram, que só tomaram a primeira dose. Então, a gente precisa conscientizar, porque nós somos uma fé raciocinada. A gente respeita o livre-arbítrio de cada um, mas a gente tem que pensar no coletivo. Você pode ter um posicionamento político que for, mas você precisa entender o bem-estar da sua família, o seu bem-estar, e acreditar na ciência, e acreditar que coisas boas virão. Ah, mas pode ter uma reação daqui a alguns anos? Pode ter alguma reação, é tudo muito novo, mas o risco é muito menor do que você pegar uma doença que matou tantas pessoas no Brasil e no mundo. Não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial, por isso que o nome é pandemia. Mais de 600 mil pessoas mortas no Brasil. Então, o Brasil se tornou um país, não é, entre os que mais foram afetados pelo Covid. E ainda hoje a gente vê tantos centros fechados. Então, as pessoas com medo dessa doença, com medo de morrer. Então, o medo se espalhou. A gente não podia ver televisão que só falava Covid, Covid. Então, as pessoas ficavam com fobia, com ansiedade. Muitas pessoas tendo transtornos psicológicos, transtornos dentro de casa, obrigadas a ficar em casa. E como é essa casa? E aí, conflito dentro de casa, a violência doméstica, a fuga pelo álcool. Aumentou muito o consumo de álcool durante o período mais grave da pandemia, durante o período que a maioria das pessoas ficaram em casa. E a gente precisa ver essa realidade do Brasil. E o que eu posso fazer para melhorar isso? Não depende só do governador, do presidente da República, dos ministros, dos deputados, dos vereadores. Não! Depende de nós também, da gente fazer a nossa parte. Não precisa o presidente, o governador ou qualquer outro político do Brasil ou fora do Brasil dizer se eu vou ou não usar máscara. É uma questão de conscientização, de querer o melhor para você, da mesma forma que você precisa evitar alimentos que são ruins, da mesma forma que você precisa lavar as mãos. A gente não tinha o hábito de lavar as mãos. A gente vê isso no shopping ou ambientes coletivos. Você vai ao banheiro e você vê muitas pessoas saem do banheiro sem lavar as mãos. A higiene é essencial para a saúde. Eu sou da área de saúde, eu sou psicanalista, eu me formei primeiro em fisioterapia, também sou fisioterapeuta, trabalho também no Corpo de Bombeiros, como sargento do bombeiro, e a gente sabe da importância da biossegurança. O bombeiro ele usa o capacete, ele usa a luva, ele usa a máscara. O médico já usava máscara há muito tempo. E aí teve que usar mais equipamentos ainda para se proteger. E quantos médicos morreram? Quantos enfermeiros morreram? Quantas pessoas estavam ali na linha de frente? E alguns ainda duvidam. E alguns ainda acreditavam que era uma gripezinha. Então, isso é um absurdo que a gente precisa despertar a consciência e tirar esses preconceitos que existem com relação às doenças, inclusive o câncer. Então, a gente precisa buscar fontes seguras de profissionais sérios, comprometidos, e mostrar a nossa fé raciocinada, de entender que nada acontece por acaso. Não tem motivo para desespero. Cadê a nossa fé? Então, vamos, de maneira protegida, reabrir os centros. A maioria dos centros já estão reabrindo porque as pessoas estão precisando. As igrejas católicas já reabriram há muito tempo, as igrejas evangélicas já reabriram há muito tempo. E por que a maioria dos centros ainda não reabriram? A gente precisa refletir sobre isso. Claro que existem muitos idosos no centro, claro que tem muitos fatores, cada caso é um caso, mas em alguns momentos a gente precisa entender que ainda bem que a maioria já está vacinado. Então, não precisa ficar se abraçando, não precisa deixar de usar a máscara. Se as pessoas ainda têm esse medo, a gente entende, é importante realmente, porque ainda existe casos, não acabou, mas já diminuiu muito. Então, a gente precisa ter coragem. Existe uma mensagem no Evangelho chamada coragem da fé. Então, quando a gente está diante de uma doença, seja o câncer, seja o Covid, seja qualquer outra virose, bactéria, fungo, o que for que esteja causando,
Porque a causa não é só algo externo, não é só um vírus, uma bactéria que entra no meu organismo. É a falta de imunidade para reagir diante desses agentes externos que estão tentando nos destruir. Por que que uns ficam tão maus e outros parecem uma gripezinha? Existe alguma diferença genética? Existe alguma diferença entre homem e mulher, entre jovem, criança e idoso? Então, existem vários fatores que vão determinar se você vai reagir bem ou mal diante dessa ou de qualquer doença. Por isso que a gente não pode generalizar, porque existem doentes, e não só doenças. Quando a gente não trata só a doença, a gente trata o doente que está portando aquela doença, mas a doença não é dele. Às vezes as pessoas tomam posse da doença. Já perceberam isso? Ah, a minha enxaqueca, a minha bursite, a minha tendinite, a minha artrose não é sua. Você não nasceu com ela e você não é obrigado a morrer com ela. Entenda que essa doença está com você, mas ela não é você. Às vezes a gente rotula, lá vem a pessoa isso, lá vem o depressivo, lá vem o chato, lá vem... E aí o rótulo é cruel. Vamos evitar usar esses rótulos. Porque a pessoa é muito mais do que aquilo que ela mostra nessa encarnação. Porque hoje eu estou homem, mas amanhã, em outra encarnação, eu posso ser uma mulher. Hoje eu estou numa idade jovem ainda, mas daqui a pouco eu vou ficar idoso, eu já fui criança. Então, a gente passa por fases diferentes ao longo de uma mesma encarnação. Na mesma encarnação, você pode estar rico e, de repente, ficar pobre. Ou, o contrário, nascer pobre e ficar rico, milionário. Então, existem esses altos e baixos da vida. Como diz o ditado, para morrer, basta estar vivo. Para ficar doente, basta estar saudável. Então, ninguém garante que não vai ter câncer. Da mesma forma que ninguém garante que vai ter. Ah, mas meu pai teve, minha mãe teve, meu avô teve, minha avó teve, eu vou ter. Será? Você pode quebrar essa maldição da família. Você pode quebrar essa repetição de padrão. Então, é importante fazer uma constelação familiar. É importante você entender o seu papel dentro dessa família, porque você não é obrigado a passar pela mesma situação que o outro passou. Porque o outro é o outro. Você é você. Ah, mas eu tenho o gene do meu pai e da minha mãe. Sim, mas não é porque você tem o gene que você vai necessariamente desenvolver a doença. Então, você pode prevenir. Se você tem um gene, tem muito caso de câncer na minha família, eu vou fazer de tudo para ser o diferente, para ser a exceção. Não diz o ditado que toda regra tem exceção? Então, vamos ser a exceção positiva, aquela pessoa fora da curva, mas no sentido positivo, otimista, de que vai dar certo. Porque hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Isso é pensar positivo, isso é ser otimista. Então, hoje já se fala em psicologia positiva. Hoje já se fala da importância de agradecer. Você já agradeceu hoje? Agradecer o quê? A quem? Que tal você fazer uma lista de gratidão? Então, você pode fazer uma lista de pessoas pelas quais você agradece. E algumas dessas pessoas, sabe quem são? Os nossos professores, os nossos mestres. Hoje é o dia do professor. Será que a gente dá o respeito, a honra, a homenagem devida aos mestres, aos professores? Qual foi o único título que Jesus aceitou receber? O título de mestre. Teve um rapaz jovem que ficou conhecido como mancebo rico. Ele chegou até Jesus e disse: bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? Jesus dá um fora nele com classe, dizendo assim: bom, só o Pai. Ou seja, ele não aceitou o bom, mas ele aceitou o quê? O mestre. Porque ele era mestre. Ele ainda é mestre e sempre será mestre. E eu digo mais, o mestre dos mestres. O Augusto Cury fez uma série de livros analisando a inteligência do Cristo. E ele deu o nome de cada livro como mestre de algo. Então, Jesus, o mestre do amor. Jesus, o mestre da sensibilidade. Jesus, o mestre de algo positivo. Então, Jesus é mestre em vários sentidos. E ele veio nos ensinar, principalmente, a amar. Por isso que o lema da doutrina espírita qual é?
fora da caridade, não há salvação. Por quê? Jesus foi questionado. Qual o maior mandamento da lei de Deus? O fariseu fez essa pergunta para o tentar. E qual foi a resposta de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Perceba que tem um como a si mesmo. Então, quando eu faço autoexame, quando eu vou ao médico fazer um check-up, fazer um exame de sangue, e o homem procura também o urologista para ver a questão da próstata, que muitos homens têm um tabu, um receio, um medo de fazer um exame tão simples por conta de uma questão sexual, uma fraqueza, uma covardia. As pessoas brincam com isso. E a gente precisa ter o respeito com um profissional, médico, especialista, com os exames que existem para evitar um mal maior. Então, quantos homens hoje estão sofrendo ou já morreram de câncer de próstata porque não buscaram fazer a prevenção? Então, custa o quê você procurar um médico e fazer os exames antes de agravar, antes de piorar? É humildade de reconhecer o quanto nós somos frágeis e o quanto a gente precisa do outro. Reconhecer a nossa pequenez, a nossa vulnerabilidade. Isso é humildade. Mas tem gente que é orgulhoso. Ah, não vou não. Eu sou um homem de ferro, eu sou um homem de aço. Não, é carne e osso. Quem é você? Às vezes as pessoas têm tanto orgulho, soberba e arrogância que chega a questionar. Você sabe com quem eu estou falando? Com quem você está falando? Quem é essa pessoa que se acha porque é um desembargador? Porque é um procurador? Porque é um promotor? Porque é um juiz? Porque é delegado? Porque tem um cargo alto na polícia militar ou no bombeiro militar? É um coronel? É um general? É o quê? É um ser humano. É um ser humano dentro de um planeta, que está dentro de um sistema solar, que está dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. E essa galáxia está dentro de um universo com milhares e milhares de outras galáxias. O que é que nós somos diante desse universo? Olha o tamanho que a gente fica quando a gente olha as estrelas, quando a gente estuda um pouquinho só de astronomia, quando a gente percebe a nossa pequenez diante de tudo e a gente se preocupa com coisas tão pequenas, com o micro, né? Como Jesus disse, a gente vê um cisco no olho do outro e não vê o argueiro que está no nosso olho. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras, essas traves que a gente chama de crença limitante. Como psicanalista, eu atendo no consultório. Existe uma técnica de atendimento chamada TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Eu sou psicanalista, mas eu estudo também sobre outras abordagens, porque eu também fiz uma especialização como sexólogo, né? Então, eu fiz na Exuda, aqui em Pernambuco, uma faculdade muito boa, e atualmente sou professor de lá. Então, hoje é dia do professor, eu me sinto também, né, homenageado por ter essa profissão também, além de bombeiro, né, além de psicanalista, sou também professor e sexólogo. E como sexólogo, a gente aprende essa técnica também da TCC. O que é a TCC? Terapia cognitivo-comportamental. Dentro dessa técnica existe um conceito muito importante chamado crenças limitantes. Preste atenção, se você não conhece, pesquise depois. Então, existe a crença limitante de desvalor. Então, a pessoa se sente desvalorizada. Então, é uma crença limitante. Então, a gente precisa quebrar essa limitação desse olhar assim, ó, travado, como Jesus disse, a trave do nosso olho. Então, a gente precisa tirar essa trave e sair da caixinha, sabe? Pensar fora da caixa. Então, tem gente que fica repetindo algo sem saber se é uma verdade. Ah, mas porque minha avó ensinou assim para minha mãe e minha mãe me ensinou assim, aí eu vou ensinar assim para os meus filhos. Então, a gente fica repassando algo que às vezes não é real. Um exemplo clássico aqui no Nordeste é a crença limitante
que ainda hoje tem pessoas que acreditam que não pode comer manga junto com leite, que faz mal. Ah, Glauco, mas faz mal se eu misturar manga com leite. Será? Então, a gente precisa questionar isso que foi repassado para a gente, desde criança, pelas nossas avós ou avós. Por que foi criada essa ideia? Então, vai buscar a história disso por detrás, porque aqui no Nordeste tem muitas mangueiras, muitas mangas. Hoje é barato a gente comprar uma manga, mas durante muito tempo essas mangas eram caras, né? E quem queria ter acesso a essas mangas eram os donos dos senhores de engenho. Então, eles criaram essa ideia de misturar a manga com leite, que ia fazer mal, para evitar que os escravos comessem as mangas e também pegassem o leite que eles queriam usar só para eles. Então, isso é uma das explicações que muitos historiadores falam. Né? É importante a gente buscar essas informações para quebrar essa questão. Mas, Glauco, uma vez eu tomei manga com leite e fiquei mal. Claro, se você acredita, vai acontecer. Então, eu estou aqui com essa água, eu separei essa água. Se eu fizer uma oração, usar meu magnetismo e usar a minha fé, que essa água vai ter um remédio para melhorar minha dor de cabeça, para melhorar minha gastrite, para melhorar minha dor no ombro, eu vou tomar isso e eu vou melhorar ou não vou melhorar? Vou melhorar. É a fé. Então, existe na ciência algo chamado efeito placebo. Vocês já ouviram falar? Quem não ouviu falar, quiser anotar, anote, ou então bote aí no celular. Efeito placebo. O que é isso? Quando é criado um novo remédio, é feito um teste para ver se ele funciona ou não. Até com a vacina a gente viu isso. Tem pessoas que recebem a vacina verdadeira e tem pessoas que recebem a vacina falsa. Essa vacina falsa chama-se placebo. O remédio também, se é comprimido, é colocado ali farinha ou alguma substância parecida. Então, a pessoa ela toma aquele comprimido de farinha ou alguma outra substância qualquer, mas ela não sabe que é de farinha, ela acha que é um remédio mesmo. E quando ela toma aquilo, ela melhora, mesmo sendo um remédio falso, um placebo. Por que ela melhora? Porque ela tomou acreditando que ia melhorar. O que é que a gente chama isso? Fé. É o poder da nossa mente. A nossa mente dá o comando para o nosso corpo. Então, se você está com câncer e acredita que vai morrer, você vai morrer. Por mais que você faça químio, radioterapia e qualquer outro tratamento, se você já vai derrotado, pessimista, você vai atrair isso. Palavras têm poder, pensamentos têm poder, vibrações têm poder. Então, a pessoa que só fala em doença só vive doente. A pessoa que só fala em dívida só vive endividada. A gente precisa pensar no positivo, evitar a palavra não, por exemplo. Então, não é você vai dizer assim, não quero adoecer. Não, você vai dizer, quero saúde. Parece a mesma coisa, mas não é. Você sabe o que é saúde? Qual é o conceito de saúde de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Existe um conceito. Tem um livro que eu gosto muito, coloquei aqui para citar, esse daqui, ó. Saúde e Espiritismo. As conquistas de hoje para a medicina do futuro. Tá? Este livro marca os 20 anos da fundação da Associação Médico Espírita do Brasil. E aí, tem um capítulo aqui, chamado capítulo 8, foi escrito por Andrei Moreira, é um médico lá de Minas Gerais, que eu gosto muito dele. Quem quiser seguir ele no Instagram, vale a pena. Tem muitas palestras boas dele também no YouTube. Andrei Moreira. O Andrei Moreira, ele traz no capítulo 8 desse livro a mensagem Jesus, médico de almas. Ele começa o capítulo dizendo: a Organização Mundial de Saúde preconiza que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Esse conceito foi estabelecido em 1948. Depois de alguns anos, foi acrescentado também o elemento espiritual. Então, hoje, a própria OMS, que é a sigla para a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece também a importância de cuidar do espírito, cuidar da nossa espiritualidade para ter uma saúde boa. E aí, o espiritismo, ele amplia essa definição, né, trazendo também esse aspecto espiritual baseado na ciência e na filosofia espírita,
trazendo o conceito, por exemplo, de perispírito. Então, a gente sabe como espírita que todas as doenças começam no perispírito. Então, existe uma questão do resgate, que outras religiões chamam de karma. Na religião hindu, na religião, né, de outras denominações, geralmente orientais. Então, a população na Índia é enorme, é mais de 1 bilhão de pessoas, né? Eu acredito que mora naquela região da Índia ou proximidades da Índia, né? Junto ali da China, do Japão. São países muito populosos. E a maioria dessas pessoas são de religiões que acreditam no karma, que acreditam na reencarnação. Então, se você for ver, a maioria das pessoas do planeta Terra já acreditam na reencarnação. E, a partir dessa crença, a gente vai ter a explicação da causa, do porquê de tanta dor. E essa dor que a gente está passando é uma dor que gera libertação. É como um pagamento de um débito. Então, bendita a dor, porque através da dor é que a gente procura o centro espírita, através da dor é que a gente procura essa religação com Deus, essa volta para casa do Pai através da igreja, seja a igreja católica, protestante, ou o templo budista, ou o templo hinduísta, ou o templo, né, do candomblé, da Umbanda. Então, a gente precisa respeitar todas as religiões, os muçulmanos. A gente precisa entender isso, esse movimento, dessa busca por esse ser que é Deus. Não é quem é Deus, é o que é Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta número 1. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a resposta que Allan Kardec obtém. Então, a gente precisa entender que o câncer é uma doença multifatorial. Não tem só uma causa, né? Então, existe aqui um capítulo, que é o capítulo 9 do livro, foi escrito por Cátia Maria de Souza. O nome do capítulo é o nome da palestra, O Câncer na Visão Espírita. E aí ela começa o capítulo dizendo que moléstias de difíceis curas, como o câncer, são escoadouros de imperfeições. Então, a gente combate as nossas imperfeições através das doenças. Por quê? Ou a gente evolui pela dor ou pelo amor. Como a maioria da gente não sabe amar, nós ainda somos analfabetos na arte de amar. Então, vem a dor para chamar a atenção, aquele puxão de orelha que a gente precisa ter. E aí, ela traz uma citação de Clóvis Tavares no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, que Clóvis diz o seguinte, olha só, processos mórbidos são reflexos ou resultam de nossas vibrações mais íntimas. Ou seja, o problema está na nossa intimidade, lá dentro, profundo. Por isso que eu gosto tanto da psicanálise. A partir de Freud, nós estudamos o inconsciente. Muitos problemas não estão na consciência, estão no nível inconsciente. E como é que eu vou desbravar esse inconsciente? Através dos sonhos, por exemplo. Então, Freud escreveu um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. A doutrina espírita também fala sobre o sonho, que o espírito ele se desdobra durante o sonho. Então, é importante a gente perceber os sonhos, interpretar os sonhos, procurar um profissional que saiba lidar com isso, que é difícil encontrar um bom profissional, principalmente quando é espírita, que tem essa visão além da ciência cartesiana, além da ciência tradicional, ortodoxa, aquela ciência cheia de preconceitos, materialista. Então, é muito diferente quando você pega um profissional que tem esse olhar holístico, esse olhar esotérico, esse olhar de entender que essa parte que está doente faz parte de um todo. Porque, às vezes, a gente procura um especialista, especialista em mão, especialista em cotovelo, especialista em ombro. Mas não é só o ombro que está doente. É uma pessoa que tem um ombro doente. Então, às vezes, a causa não está no ombro. Então, tem que ver o geral, o generalista. A gente precisa valorizar aquela pessoa que vê o global, que vê o ser humano ali na sua frente. Ela é uma pessoa, ela tem um nome. Então, é uma medicina humanizada. É um tratamento humanizado. Porque cada paciente traz uma lição, cada pessoa que cruza nosso caminho não cruza por acaso. Você está ouvindo essa palestra agora, não é por acaso.
Então, hoje, você pode não ter câncer nem nunca ter tido. Que bom, agradeça a Deus por isso. Mas amanhã, você um dia pode se lembrar. Aquela palestra de Glauco me ajudou. Ou quando você encontrar alguém com câncer, você vai saber acolher essa pessoa, vai saber ouvir. Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de ouvir. Deus é tão maravilhoso e sábio que nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Então, as pessoas não têm o hábito de ouvir, não têm o hábito de prestar atenção no que o outro está dizendo. Então, a gente precisa se abrir para o novo, deixar de ser tão retrógrado. Pensamentos arcaicos, pessoas que ainda estão na Idade Média, presos ainda em conceitos antigos. Então, vamos ser pessoas de vanguarda, progressistas, pensar no melhor das pessoas, e não só no melhor para mim. Eu não preciso ser negro para entender a luta do movimento negro. E quanto de racismo ainda existe no Brasil, estruturado, velado, às vezes também escancarado. Então, existem pessoas ainda hoje que são neonazistas, existem pessoas ainda hoje que são skinheads, que matam homossexuais, que matam negros. É uma realidade que existiu na Alemanha, através dos nazistas, através de Hitler e tantas pessoas que viveram naquela época. Milhares de judeus foram mortos, milhares de homossexuais foram mortos. E ainda hoje a gente vê vários tipos de violência acontecendo. E o que nós estamos fazendo para diminuir esse feminicídio, para diminuir essa violência contra o idoso, contra a criança? Então, a gente precisa prestar atenção nesses grupos que são minorias, nessas pessoas que são mais vulneráveis. Entender, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, essa médica que escreve esse capítulo falando do câncer, ela lidou com várias pessoas com câncer, e uma delas foi a senhora Ellie. Então, ela conta esse exemplo, eu vou contar o que ela conta aqui, que eu gosto muito de trazer exemplos. 7 anos após o tratamento oncológico, está escrito aqui no livro, tá, gente? Vindo com regularidade para as revisões, senhora Ellie me surpreendeu com um comentário: esse câncer maravilhoso mudou minha vida. Quem já viu alguém achar um câncer maravilhoso? Pensei e perguntei, como? E ela repetiu, sim, foi um câncer maravilhoso que mudou minha vida e eu agradeço a Deus. Para se entender a extensão de tal comentário, é preciso saber o que o câncer de mama representa na vida de uma mulher, o impacto da mutilação de um importante atributo de feminilidade, as mamas. Apesar do avanço das técnicas de rastreamento, diagnóstico precoce, cirurgias conservadoras, continua sendo um terrível fantasma que apavora o universo feminino. Apavora, é pavor, é uma parte do seu corpo que está sendo retirada. Enfrentar o diagnóstico, o estigma da doença. Então, a pessoa fica estigmatizada. E ela sofre, às vezes, também dentro da família, com a falta do apoio, às vezes, do marido, ou quando a mulher é lésbica, da sua mulher ou companheira, que, às vezes, não consegue lidar com esse problema e, às vezes, se afasta. O marido pede separação, não quer mais ficar com essa mulher que está sem um seio, em alguns casos até são os 2 seios. Então, hoje já existe, né, técnica de reparação, uso de silicone, mas mesmo assim, às vezes, o câncer mexe tanto quando não tem muito amor nesse casamento, então é a gota d'água para destruir, às vezes, um lar. Então, é algo muito cruel. O tratamento geralmente causa perda de cabelo e outros efeitos colaterais. Por exemplo, a senhora Ellie, ela diz aqui, teve extravasamento da droga, queimando toda a pele da mão, que demorou anos para reconstruir. O pavor da recidiva. Então, mesmo você estando melhor, anos e anos você fica fazendo revisão, e cada revisão gera um medo, né? Será que vai voltar o câncer? Será que eu vou passar por isso tudo de novo? A reavaliação, novos exames. E o tempo não para e as necessidades da vida persistem, o estresse, a violência da modernidade. E a senhora Ela enfrentou todas essas questões, conservando o quê? A sua fé. Qual era a fé dela? Um misto de crença no espiritismo e no catolicismo. Ela era aquela que a gente chama, né, brincando, de
espiritólica, né? Espírita junto com católica. Ela tinha muita crença e predileção por conversar intimamente com o doutor Bezerra de Menezes. Então, muitas pessoas fazem isso, né? Pegam até a imagem, a foto, né, do doutor Bezerra de Menezes e faz como se fosse um santinho, né? Aquela ideia católica que a gente tem, né, de ter a imagem do santo. A despeito do cuidado em alertar os familiares sobre a necessidade do equilíbrio emocional para o tratamento e a importância da sua ajuda, é impossível o paciente se abster dos desastres emocionais, traumas e fatores estressores diversos. Então, por mais que ele tenha apoio da família, dos amigos, existe um desastre emocional. Por isso que é tão importante fazer terapia para melhorar também a imunidade, né? Para saber lidar melhor com a doença. Porque quando a pessoa é depressiva e fragilizada, é o que está escrito aqui no livro, ela tem mais propensão a piorar o quadro. A gente precisa focar no momento presente, viver o aqui e agora, aproveitar cada dia como se fosse o último, né? Existe uma expressão latina chamada carpe diem. Então, goze a vida, colha a vida, né? Aproveite o dia, a vida. Olhar só para o momento presente leva ao mesmo discurso de achar que, infelizmente, não há como evitar que é uma loteria. Não é uma loteria, não é questão de sorte e azar, né? Existe um planejamento reencarnatório, existe um planejamento divino. Por que que uma pessoa tem câncer e outra não? Então, a gente vai buscar a resposta, às vezes, em outras encarnações, como eu falei, do karma, da lei de ação e reação, do resgate. É uma expiação, em muitos casos. E é isso que ela diz aqui. Mas, se olharmos as raízes espirituais das doenças, raízes essas que remontam às vidas passadas, o véu se levantará e teremos uma compreensão mais acurada, resgate, provas, crescimento e mudança de estágio energético espiritual. Não é só dor para o espírito, é também a oportunidade de avançar rápido na escalada evolutiva. Senhora ela estava feliz e retratava esse ganho espiritual em suas singelas palavras. Um estado de serenidade e maturidade espiritual havia tomado conta dela. Agora tudo era mais simples. Seus valores se modificaram substancialmente, como se uma nova pessoa houvesse renascido. Olha que coisa linda, gente. Nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a gente pode nascer de novo na mesma vida. Viver várias vidas dentro de uma mesma vida. É isso que eu falei. Às vezes, a gente está pobre, de repente está rico, ou ao contrário. Então, às vezes, a gente está por cima, depois está por baixo. Então, eu tenho uma vida com uma profissão, de repente eu mudo de profissão. Eu tenho uma vida casada, de repente eu fico viúvo e mudo. De repente eu me separo, estou divorciado. Então, são situações diferentes. O Glauco Guedes de hoje não é o mesmo Glauco Guedes de 10 anos atrás. E daqui a 10 anos vai ser diferente, porque a vida é feita de mudança, são ciclos. Tudo tem um começo, meio e fim. Então, a gente precisa encarar também o fim. Então, o câncer faz com que a gente questione a nossa vida, faz a gente repensar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Mas não espere o câncer acontecer com você para você ter esse questionamento. Tem outras doenças também graves, o próprio Covid. Quantas pessoas foram para a UTI, foram entubadas ou ficaram internadas e ficaram com muito medo de morrer e aí começaram a refletir melhor sobre a vida e começaram a ter hábitos de mudança, de transformação, porque a transformação não é instantânea, mas é um passo de cada vez. Então, vamos prestar atenção e vamos nos esforçar para sair da zona de conforto e buscar ajuda quando necessário. Então, se você conhece alguém que tem câncer, dê um suporte a essa pessoa, mas entenda que, em alguns casos, tem que procurar o apoio de um profissional. Então, existe a psicologia, existe a psicanálise, existe a psiquiatria, em alguns casos tem que tomar remédio, então o médico psiquiatra receita, mas só o remédio não resolve. Não acho que Rivotril vai resolver tudo. Ficar dopado, não é esse o objetivo. O objetivo é você se conhecer, o autoconhecimento, para que haja uma mudança. Então, eu atendo no meu consultório vários pacientes, né, muitos com doenças graves, e é importante a gente cuidar da nossa saúde mental para enfrentar essa situação com resiliência, que é essa capacidade de se alterar
e depois voltar. Porque se eu quebro esse copo de vidro, ele não tem resiliência. Quebrou, não volta. Mas se eu puxo um elástico e depois eu deixo de puxar, ele volta para a posição anterior. Então, ele tem resiliência. Ele tem a capacidade de sofrer um trauma e depois voltar. Agora, claro que a gente volta diferente. Nunca é igual, né? Porque é um novo ser que surge. Como a ave fênix, a gente muitas vezes ressurge das cinzas. E mesmo quando não vai acontecer a cura do corpo, mas acontece a cura espiritual, que é o mais importante. Às vezes a gente quer muito que o outro fique bom na matéria, mas a gente precisa entender que a morte vai acontecer mais cedo ou mais tarde para todos nós. A única certeza que a gente tem na vida é a morte. E a gente precisa se preparar para esse encontro, né? Como é que está sendo esse encontro? Será que quando a gente for, vai deixar o quê? De herança, de legado, de lembrança? Então, vamos deixar a nossa marca, vamos contribuir para um mundo melhor. É essa a mensagem que eu deixo. Espero que todos tenham gostado. E aí eu vou terminar com um mantra que eu gosto muito, que é praticamente uma oração. São 4 palavras, mas que trazem um ensinamento tão bonito e tão profundo. Repitam comigo assim: entrego, aceito, confio e agradeço. Mais uma vez, entrego, aceito, confio e agradeço. Vamos confiar, vamos agradecer, vamos pedir a Deus força, paz e luz para todos esses irmãos e irmãs que passam pela provação do câncer, e aqueles que acompanham, e aqueles que um dia ainda vão passar, e aqueles que já fizeram a passagem, né? Eu, particularmente, né, já perdi alguns parentes para o câncer. Minha mãe teve câncer de mama, minha mãe retirou a mama, hoje ela é mastectomizada, né? Ou seja, ela só tem uma mama, ela não quis colocar silicone e está bem com isso. Na época ela ficou careca, sem nenhuma vergonha, mostrava careca, ela soube lidar bem com isso, porque ela é espírita há muitos anos, então ela enfrentou com coragem da fé e foi exemplo para muitas mulheres que estavam desesperadas lá no Hospital do Câncer. E não foi a primeira vez, já foi o segundo câncer dela. O primeiro foi de tireoide, há mais de 30 anos atrás. Meu pai morreu de câncer de pulmão, mesmo sem ter fumado ativamente. Ele foi fumante passivo, porque o colega dele de trabalho fumava, e naquela época nem todo mundo respeitava o distanciamento. Então, cuidado, né, nessa questão de fumar o cigarro que o outro está fumando, né, sem querer, que é o fumante passivo. Então, a gente precisa, gente, ter muito cuidado e entender que nada acontece por acaso. Então, que Deus tenha misericórdia daqueles que já partiram, né, onde eles estiverem, que estejam bem tratados e que já estejam curados espiritualmente, que é o principal. Não é curar o corpo, é curar o espírito. Vamos cuidar do nosso espírito para evitar ter essa ou qualquer outra doença terrível que causa tanto sofrimento. Vamos preferir o amor do que a dor, é bem melhor. Mas para isso requer força de vontade. Estamos juntos. Que Deus abençoe a todos e todas. Muita paz. Bom final de semana. Boa noite a todas e a todos, novamente. Muito boa essa palestra de Glauco Guedes sobre o câncer na visão espírita, trazendo uma mensagem de esperança para todos e todas que sofrem o enfrentamento dessa doença tão difícil para muitos, que é o câncer. Eu falo particularmente muito difícil, porque eu tive meu pai morreu com câncer, minha mãe também morreu com câncer, eu tenho uma irmã que também fez a passagem provocada pelo câncer. Então, eu sei o quanto é difícil, mas o quanto a fé, o quanto a esperança, o quanto o amor a Deus é importante nesse momento de dor e de enfrentamento a essa doença. Principalmente a esperança de curar não só o corpo, não só o câncer, mas como você falou, Gal, principalmente curar o nosso espírito, curar o nosso perispírito. Muito boa a sua palestra, muito bom Obrigado. mesmo. Mas para encerrar o nosso trabalho, vou pedir a você para fazer a prece de encerramento dos trabalhos da noite de hoje. Senhor,
Dai-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Coragem para modificar aquilo que eu posso mudar. E sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra. Essa é a oração da serenidade. Nessa oração, a gente pede 3 coisas muito importantes: serenidade, coragem e sabedoria. Que possamos, Senhor, realmente ter mais serenidade. Ou seja, ter mais tranquilidade, não se desesperar, ser mais paciente e entender que nem tudo está sob nosso controle. A gente precisa soltar e liberar aquilo que a gente prende demais, se preocupa demais, fica ansioso demais, perdendo o sono. Vamos dormir bem, com a consciência tranquila e confiando nesse poder superior, nesse poder supremo que é Deus, que sabe o que é melhor para nós. Então vamos ter serenidade, tranquilidade, paciência, paz. Mas vamos ter também coragem para enfrentar a nós mesmos, porque os maiores inimigos estão dentro de nós, nossos demônios, nossos monstros interiores, nossa sombra. Que possamos fazer esse mergulho para dentro de si mesmo, nesse processo de autoconhecimento, e assim vencer a si próprio, vencer os próprios defeitos, os próprios vícios, e por último, Senhor, ter sabedoria. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para escolher o melhor, não só para si mesmo, mas para a coletividade. Que possamos usar nossa inteligência com amor, ouvindo não só a razão, mas também o coração, as emoções que curam, que possamos compreender melhor a si mesmo e os outros, que possamos evoluir a cada dia, buscando Jesus em cada ação, como o mestre faria diante dessa situação. Que possamos buscar orientação do nosso anjo da guarda, nossos guias e protetores, que uma chuva de bênçãos se derrame sobre todos nós e todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido mestre e irmão Jesus, e à espiritualidade do Centro Espírita Caminhando para Jesus, para, em nome de Deus, nosso Pai, dar por encerrado essa palestra da noite de hoje. Uma boa noite para todos e até a próxima oportunidade.